Presidente, deputados, boa tarde. Vamos conversando aqui, debatendo um pouco na tribuna. Quem sabe uma luz atinja os deputados e a gente consiga quórum para votar alguma coisa ainda hoje. Então, enquanto a turma não vem, vamos conversando sobre temas importantes e que nós precisamos debater, principalmente nessa casa, que é o Parlamento, e nós precisamos usar todos os espaços, principalmente para discutir grandes temas e ajudar a formar uma mentalidade daquilo que nós queremos como sociedade, senhor presidente. E nós estamos nesses dias, ontem, a Câmara Federal teve um avanço importante com relação à reforma política, onde foi votado o relatório que contempla, dentro da reforma, o modelo distritão com financiamento público. Eu quero aqui, senhor presidente, porque às vezes a gente fica escutando algumas declarações em rádio, jornal, às vezes até TV, de gente que não conhece nada do que está sendo discutido e da matéria que está tramitando, e discute a matéria como se fosse expert na área. Hoje eu escutei uma rádio, não vou citar o nome, eu escutei uma radialista falando tanta bobagem com relação ao distritão, ela não sabia nem o que estava dizendo. E as pessoas às vezes escutam aquilo e acham que a classe política está tentando votar algo para afundar ainda mais o país. Eu quero aqui, senhor presidente, eu gosto sempre de embasar um pouco aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, porque eu sempre, e por várias vezes, subi à tribuna e usei o termo: o Brasil precisa ser reformado, em várias esferas, por vários vieses. E para mim, a mãe de todas as reformas é a reforma política. Para mim, e segundo muitos estudiosos, a primeira reforma e a mais importante das reformas que o país precisa é a reforma política. Porque todas as outras, para funcionar, precisam de um novo modelo político e administrativo. Porque o fato é, o modelo político administrativo no Brasil faliu. Esse modelo que nós vivemos hoje, ele não é mais sustentável, ele não é mais viável. Nós não podemos mais sustentar o Brasil que queremos com o modelo político administrativo antigo. Então, o primeiro ponto que nós temos que discutir: qual país que nós queremos? E qual o modelo político-administrativo que sustenta esse país que nós queremos? Eu tenho a plena convicção de que esse modelo que nós temos hoje acabou. Ou nós reformamos esse modelo, ou nós vamos discutir de forma inócua qualquer outra reforma, porque ela não cabe no modelo que hoje está aí. Porque tudo que nós vivemos hoje como caos político-administrativo é proveniente de um modelo que não se sustenta mais. Então, presidente, o senhor, que está na vida pública há muito tempo, os deputados que estão aqui, todos sabem que uma reforma precisa ser feita. E a sociedade precisa entender que uma reforma precisa ser feita. Qual modelo? Nós temos a discussão de alguns modelos. O que foi votado ontem foi o distritão. O que é o distritão? São os deputados mais votados. Qual o modelo que eu acredito que é o melhor? Eu, deputado Cimeison, que eu defendo como como o melhor modelo político, o distrital, porque tem o distritão e tem o distrital. O distritão são os mais votados. O distrital é o modelo onde as candidaturas são divididas por região. Eu acredito que esse modelo seria um modelo mais justo, porque você faria campanha em regiões definidas, você definiria qual a sua região de atuação, defenderia aquela região, baratearia a campanha e o processo se tornaria mais justo. Esse é o modelo que eu acho melhor. Mas, presidente, eu acredito que dentre o modelo que nós estamos hoje e o distritão que está sendo proposto, o distritão é muito melhor. Primeiro,
todo o modelo político que iniba a criação de novos partidos e a sustentação de partidos de aluguel, eu acredito que tudo que combata isso é importante. Todo modelo que dificulte a criação de partido é importante. Todo modelo que diminua o número de partidos no país é importante. Tudo aquilo que for aprovado para inibir essa discrepância que é o processo político-partidário no país, ele é válido, mesmo que seja o distritão. Porque hoje, e principalmente aqueles que nos escutam pela TV Assembleia, a máquina pública, seja ela federal, estadual e municipal, é inviável. Me fale um município que consegue pagar suas contas e tem superávit no final do ano. Me fale um estado que tem superávit no final do ano. Olha o governo federal, o estado que está não consegue se auto-administrar e tem que ficar cada vez mais lançando mão de impostos, e o povo que se ferra pagando esse mundo de imposto. E tudo isso, às vezes a população, aquele que está lá no final, não entende o porquê que uma reforma administrativa é tão importante, o quanto ela influenciaria nisso. Porque a máquina administrativa é caríssima, ela não se sustenta. Estudos, há pouco tempo eu vi estudos que saiu, se eu não me engano, na revista Veja, mostrando, uma série de estudiosos mostrando que o Brasil ele seria plenamente administrável, deputado Henrique, com 12 ministérios. 12 ministérios seria o suficiente para administrar o governo federal. Com todos os programas, sustentando todos os programas em todas as esferas. 12 ministérios seria o suficiente. Porém, nós temos um modelo que tem mais de 40 partidos e mais 10 aí sendo formados. E aí o executivo tem que parir porco-espinho para conseguir governabilidade. O que é governabilidade? É você conseguir ter sustentação para que os programas de governo subsistam. E aí você precisa sustentar através de congresso, das câmaras, das assembleias. E aí você tem que deparar com 40 partidos. E haja ministério, haja secretaria, haja cargos, haja tudo para sustentar esse mundo de partido. Então, tudo que inibe criação de partido, que ajuda a diminuir o número de partido, eu acho que é positivo e nós temos que aplaudir. Porque partido que não tem competência, que não exista. Se o partido não tem competência para ter uma chapa competitiva, sem coligação, para disputar uma eleição, que ele não exista, então. Se ele existe só para fazer negociata, para buscar fazer parte de composição administrativa, que ele não exista. Quem não tem competência, que não se estabeleça. Nós temos aí uma verdadeira discrepância no nosso processo político-eleitoral e muito disso se deve ao número exacerbado de partidos, que esse país não sustenta mais o número de partidos. E todo dia se cria um partido. E muita gente acha que isso é legal. Não é. Primeiro porque nós não temos 40 ideologias definidas no país. Temos? O que partido político defende hoje? Tudo e nada ao mesmo tempo, depende da conveniência que ele está inserido. Se o Brasil tivesse aí já um número excessivo, mais 10 partidos, você teria condições de exigir e avaliar o partido por aquilo que ele defende. Quem é capaz hoje de definir o que um partido defende? Que cidadão nesse país é capaz de olhar para qualquer partido, aqui eu não vou falar de A ou B, e falar, esse partido defende isso, isso, isso. Eu me identifico com esse partido porque ele defende isso, isso, isso. Ninguém sabe o que partido político no Brasil defende. Não existe ideologias partidárias. E isso gera
uma discrepância política, eleitoral, partidária. Então, dentro da reforma, um dos principais pontos que precisa acontecer é a questão da criação e a diminuição do número de partidos. Senão, não existe máquina pública que suporte. Não existe. É insustentável. É insustentável. Não tem como. Haja dinheiro público. O problema do país, deputado Henrique, não é arrecadação. O Brasil é o quarto maior arrecadador do mundo. Como dizer que falta recurso no Brasil? Como dizer que o Brasil não arrecada, não tem recursos? O Brasil é um dos países que mais arrecada no mundo. O problema do Brasil não é de arrecadação. O problema do Brasil é de administração. O problema do Brasil é, além de ser um problema administrativo, é a falta e a incapacidade que o país tem de planejar. Então, nosso problema não é arrecadação. O Brasil arrecada muito. O Brasil é o quarto maior arrecadador do mundo. Como dizer que esse país não tem recursos? Não tem recursos para sustentar esse modelo. Realmente não tem, porque esse modelo é insustentável. Esse modelo não cabe mais. Então, quando alguém vai falar sobre reforma, podia pelo menos estudar um pouquinho a matéria e entender o quanto elas são necessárias. O quanto uma reforma política é necessária. Porque tudo agora toma e peia na classe política. Vamos bater na classe política. Vai fazer uma reforma? Vamos bater na classe política. E essa reforma não é para a classe política, é para um país que precisa ser reformado. Porque esse modelo não cabe mais. Então, eu quero dizer aqui, eu sou favorável ao Distritão. Eu espero que ele seja aprovado. E que diminua o número de partidos. Que diminua o número de negociatas que precisam ser feitas para a sustentabilidade política nesse país. Para que esse país tenha viabilidade administrativa, deputado Bruno Peixoto. Porque hoje ele é inviável. O Brasil é uma potência, o Brasil é um país rico, o Brasil produz, mas ele é inviável administrativamente porque esse modelo é insuportável. É um modelo que não se suporta mais. Então, deputado Bruno, eu defendo o Distritão. Antes de entrar na questão do financiamento, porque quero, na verdade, eu defendo e acho o melhor modelo distrital, é o que eu acredito. Mas acho que o Distritão é melhor do que o que nós temos hoje. E acho que se ele passar, nós teremos um avanço, sim, no processo político eleitoral. Porque esse modelo ele já não subsiste mais. Deputado Bruno, uma parte, aí eu quero falar um pouquinho sobre financiamento público. Eu quero, e concordo com Vossa Excelência, o Distritão é o caminho. Porque ele é mais democrático, abre para a sociedade os mais votados, ou seja, com maior representatividade. E o principal que Vossa Excelência colocou, vão acabar os balcões de negócios para coligações, vão acabar. Nosso país não suporta mais esse balcão, não dá mais. E, é evidente, quero comungar também em relação ao voto distrital e distrital misto. Acho que nós ainda não estamos preparados, mas, de acordo com o relatório, haverá uma evolução para o distrital misto e distrital para 2020 e talvez 2022. É o caminho. Eu ainda sou extremamente favorável ao Distritão. Acho que, de acordo com Michel Temer, que é o idealizador do Distritão, é uma maneira democrática. Temos muito que aprimorar. E sobre o financiamento público, quero ouvir o pronunciamento e o posicionamento de Vossa Excelência. Muito bem, deputado Bruno. Eu acredito que tudo deve desembocar futuramente no distrital, que é o modelo por regiões. Eu creio que esse é o mais justo. Mas se o caminho for pelo Distritão, que são primeiros mais votados, que a gente aprove esse agora. Mas quero falar um pouquinho também sobre financiamento. Todas as democracias no mundo que são consolidadas e que são funcionais, têm um modelo de financiamento bem definido, ou público ou privado. O que nós temos hoje no Brasil? Olha o que nós chegamos. No Brasil nós não temos nada.
O que está provado hoje, o que existe hoje, não existe financiamento público e nem privado. E aí o que se faz aí às escuras? Burlar a lei. Como não fazer política com algum tipo de financiamento? Seja ele público ou privado, algum precisa acontecer. Toda democracia, processo eleitoral, exige recurso, seja ele público ou seja privado. Ou então nós temos que sair da democracia, vamos para a ditadura, vamos para qualquer outro modelo. Porque aí não precisa fazer campanha, não precisa de processos eleitorais. Porque o que está acontecendo hoje é uma elitização da política. Olha a discrepância que nós chegamos. Sem financiamento público ou privado, quem que faz política hoje? Quem que tem condição de bancar uma campanha hoje? Com recursos próprios? A nata da elite. Se você não tiver recursos próprios, você não faz campanha, porque é proibido, o público ou o privado. Então, elitizou-se o processo, foi o maior tiro no pé que o Brasil já deu, foi não oficializar uma fonte de recurso, seja ela pública ou privada. Uma fonte precisa ser aprovada, ou uma fonte privada ou a fonte pública. Uma fonte de financiamento eleitoral é necessária, toda democracia tem. Se você pega o modelo norte-americano, é aberto. É aberto. Se uma empresa quer doar, ela doa. Se ela quer ajudar um partido. Mas isso é possível em democracias onde os partidos são fortes, onde as ideologias são definidas. Onde existe ideologia definida, a população se envolve, porque ela sabe o que ela está defendendo. As grandes democracias, e por isso eu falava aqui no número de partido, as grandes democracias, elas subsistem porque os financiamentos acontecem, porque seja as empresas ou seja o cidadão, ele financia o que ele acredita. É por isso que nós temos que defender processos que definam e exijam que os partidos defendam alguma coisa, tenham alguma ideologia, porque as pessoas, ou as empresas, ou os grupos vão financiar a ideologia que ele acredita. Mas algum financiamento precisa acontecer. E eu acredito para que a gente tenha futuramente uma liberação, como são as grandes economias e como são os grandes processos eleitorais, um processo liberado, o primeiro passo é que a gente consiga partidos que tenham ideologia. Mas algum tipo de financiamento precisa ser aprovado, o público ou o privado, porque senão política vai se tornar atividade da alta elite, da grande elite. Só quem tem muito recurso vai ter condição de fazer política. E aí é um tiro no pé. Então, quando falar financiar política, poxa, uma democracia tem custo. Ou então vamos mudar o modelo. Achar que os benefícios de uma democracia não tem custo é utopia, não existe, existe custo. Ou então vamos mudar o modelo, vamos sair da democracia. Porque a democracia exige custo. Ela tem preço. E por muitos e muitos anos, a população no Brasil sofreu com outros modelos e lutou por uma democracia. Então, na minha visão, o problema não é a fonte financiadora, qual fonte que será, uma precisa acontecer. O problema é que a corrupção alastrada, ela inibe a participação política, inibe os financiamentos. Então, o caminho é a diminuição drástica do número de partidos que têm ideologia, para que se abra futuramente, para que as pessoas, as empresas participem daquilo que ela acredita. Então, deputado Bruno, o que eu defendo? Um financiamento tem que existir, o público ou o privado. Não pode não existir financiamento, porque senão política vira coisa de rico. Aí só quem tem dinheiro próprio, só os magnatas vão poder fazer política. Então, isso é discurso para quem não entende nada de administração pública ou de política. Não pode ter financiamento. Como não? Como não? Algum financiamento precisa existir. Agora, a fiscalização de como são aplicados os recursos é que, de fato, precisa ser amplamente feita e com eficácia.
Então, que eu defendo sim o Distritão, defendo o financiamento